Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. Mensagem do céu da parte do Eterno para vocês, capítulo 21, versículo 6. Olha só. Reunir tesouros com uma língua mentirosa é um vapor evanescente, e essas pessoas estão buscando a morte. Queridos, muitas pessoas vão olhar aqui que reunir tesouros seria conseguir dinheiro, conseguir ouro, prata, pedras preciosas, com uma língua mentirosa, ou seja, a pessoa está enganando os outros, né? Quantas pessoas têm sido enganadas aí, enfim, isso é uma grande verdade. Mas aqui não se trata disso, queridos. Aqui se trata essencialmente de uma pessoa, porque as escrituras colocam claramente que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que a prata e o ouro. Nós já tratamos sobre isso com vocês, não é? Uma pessoa estimada, a pessoa que é estimada, ela tem um tesouro perene, por exemplo. Quantas pessoas estão hoje nos ajudando e nós vemos o amor deles por nós? Eles estão fazendo isso porque eles nos estimam, eles têm amor por nós, e isso vale mais do que a prata e o ouro. Agora imagine só, queridos, que eu esteja aqui tomando uma posição que não seja verdadeira, que não fosse real, não fosse... muitas vezes eu olho, queridos, o que nós fomos chamados para fazer, eu e meu marido. Se vocês perguntarem qual a maior preocupação nossa, e nós nos preocupamos, não é? Eu acho que todo pai vai entender isso. A gente se preocupa com nossos filhos, com aqueles que são como filhos do nosso coração, são responsabilidade nossa. A nossa preocupação sempre se acontecer algo com a gente, quem é que vai cuidar dos outros? Às vezes os nossos filhos ficam um pouquinho sobrecarregados com isso, eu percebo, né? Porque a gente acaba colocando, olha, se acontecer alguma coisa com a gente, vocês têm de cuidar dos seus irmãos, vocês têm de cuidar das vidas. E eu acho que isso até vira um disco meio, né, que eles não gostam de ouvir. Mas é algo que está no nosso espírito, queridos. Nós sabemos que nada do que nós estamos construindo ou fazendo é realmente para ser desfrutado por nós, imagina com a idade que nós estamos também, não é? Mas nós cremos sensivelmente que nós estamos num período social muito agressivo e num período espiritual extremamente crítico. Ontem eu saí para ver as estrelas, era por volta de 11 da noite, e na hora que eu olhei, eu não sei se eu senti me senti deslumbrada de ver aquilo tudo, ou se eu senti apavorada de ver o quanto elas estão próximas, né? O quanto elas estão ali de uma maneira diferenciada do que nas épocas que eu me recordo, não é? Então é muito importante, queridos, que vocês compreendam que reunir tesouros com uma língua mentirosa por exemplo, quantas pessoas eu ouço nos aconselhamentos dizendo assim, olha, essa pessoa me enganou, ela era uma pessoa quando eu namorava e ela é outra pessoa depois de que eu me casei, não é? Ela se mantinha de uma maneira antes e depois ela se tornou uma outra pessoa. Aquela riqueza toda que foi dada, oferecida do coração de uma pessoa que é o maior bem que nós temos, a pessoa foi enganada pela outra pessoa. A pessoa agiu com língua mentirosa, não é? E isso, queridos, quantas vezes as pessoas pegam tesouros verdadeiros. Nós tivemos uma experiência, e inclusive eu disse à pessoa, não é? Eu falei para a pessoa, eu falei, olha, ter a amizade, quando meu marido estende a destra da comunhão dele para alguém, eu não sei se as pessoas vão até entender o que eu estou dizendo, mas ele é de uma fidelidade, queridos, ele é de uma fidelidade com as pessoas, e não somente, claro, a consequência do relacionamento que ele tem com o Eterno, não é? Eu acredito que ele estende essa maneira de ser para as vidas. E realmente, queridos, ele não é um super-homem, é um ser humano, como eu, como você, que carece das nossas orações, das nossas intercessões. Mas eu digo a vocês com clareza, queridos, perder uma amizade como essa, a pessoa não sabe o tesouro que a pessoa perdeu, não sabe o que a pessoa está disposta a fazer. Eu
eu olho para ele e eu falo muitas vezes, eu falo, amor, nós precisamos ter consequência das coisas, porque nós já estamos aí numa idade, eu tenho algumas apreensões, queridos, porque eu passei muita necessidade com os meus filhos, não é? Na loucura do que nós vivemos, não é? E eu vejo o quanto ele se desprende realmente. Ele tem essa característica, é algo que ele tem para com o eterno. Tem dias que ele vai fazer o Shacharit e eu vejo as lutas que nós estamos enfrentando e muitas vezes, queridos, honestamente, eu estou ali, mas eu estou destroçada, não é? Mas ele está lá, colocando teflin, fazendo as brachot, recitando o Shema, me abençoando a casa. É algo que é como eu não sei, queridos, é algo que todos os dias eu espero que isso vai acontecer, porque todos os dias da minha vida ele faz isso, não é? Então, queridos, eu falei para a pessoa, eu falei, olha, veja bem o passo que você está dando, porque meu marido estendeu sobre a sua vida a destra da comunhão, e assim eu temo que você vai perder um bem muito precioso com a ação que você está por tomar. E a pessoa não entendeu aquilo. Pessoas acostumadas a viver sozinhas, elas têm uma grande dificuldade de perceberem quando elas estão de fato diante de um grande tesouro, não é? E esses tesouros, queridos, que as pessoas imaginam que ela está ali, ela pode ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, uma pessoa que age por interesse próprio, ganância, egoísmo, não é? Manipulações. Essa pessoa, ela não entende que ela pode estar trazendo a própria morte para a sua própria vida. Ela pode estar sentenciando a sua vida. A morte não física, mas a uma morte espiritual. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade com o sentimento dos outros, queridos, não é? A gente precisa ter responsabilidade com o sentimento dos outros, não é? Agora, amados do meu coração, quando vocês tomarem uma posição de ter responsabilidade com o sentimento das pessoas, vocês também têm de observar quando essa pessoa age desprezando tudo que vale, tudo que é valioso, tudo que é verdadeiro, não é? Então, vocês precisam observar também para você, que nem essa pessoa nesse evento, que foi alguns anos atrás, quando eu falei para ele, eu falei, olha, meu marido estendeu sobre você a destra da comunhão, não perca um bem valioso, não é? A pessoa não valorizou aquilo, não sei onde a pessoa está hoje, não faço a menor ideia, mas eu me recordo que ele simplesmente se foi, depois de ouvir a admoestação que foi colocada, não é? E é assim, queridos, o solitário, ele busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Nós temos de ter entendimento sobre isso. Ovelhas, queridos, querem viver juntas. Ovelhas querem viver juntas. Guarde isso dentro do seu coração. Versículo 7. A pilhagem dos perversos os atemorizará, porque eles recusam a agir com mishpat, com justiça. O crime da pilhagem, de pegar e acumular as coisas, né? Eu acho interessante isso. O Eterno nunca nos ensinou, queridos, a ter essa posição de guardar, de armazenar, não é? Ele, claro, a gente se prepara para as celebrações, a gente tende a se preparar para, principalmente Pêssar. Eu não vou falar que o Pêssar é o meu terror, queridos, mas é uma celebração dispendiosa, grandemente dispendiosa, não é? Mas é maravilhoso nós compreendermos que nós fazemos isso para a edificação das vidas, para que elas cumpram um mandamento. O Eterno nunca nos ensinou a guardar, exceto, claro, uma reserva para uma necessidade de saúde ou alguma coisa. Nós temos de ser pessoas que têm essa mentalidade, mas não a pilhar, não a tomar o que não é devido, não é? O Eterno tem ensinado a gente a ter o posicionamento correto. Ele tem ensinado que nós
temos de zelar uns pelos outros e cuidar uns dos outros. Isso é maravilhoso, não é? Versículo 8. Traiçoeiramente inconstante é o caminho de um homem e estranho, mas para um homem puro sua atividade é reta. Vamos ver a tradução nossa como é que ficou? Desse texto, do versículo 8. Vamos ler aqui, queridos. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto é o proceder do honesto. Não é? Um homem que é estranho, a tradução, a palavra que é estranho, desviando-se dos mandamentos do Eterno, o seu caminho é inconstante. Queridos, eu tenho isso por certo. Eu tenho isso por certo na minha vida e eu tenho ensinado as pessoas a reconhecerem isso, mas as ações de um homem puro são sempre apropriadas. É importante que você tenha entendimento, queridos, que vocês possam identificar a pureza quando vocês a virem, não é? Queridos, as pessoas puras podem até tomar uma ação enganosa por algum momento, por um próprio engano, não que ela quer enganar o outro. Ela toma uma ação, ela não tem interesse de enganar, mas ela pode tomar uma ação que ela mesma se engane, ela está enganada acerca daquela questão, mas nunca para enganar os outros, nunca para manipular outra vida, nunca para buscar os seus próprios interesses. Eu gosto da tradução hebraica que trata traiçoeiramente inconstante é o caminho de um homem estranho, não é? Porque o caminho, você nunca sabe o que esperar daquela pessoa, queridos. Né? Eu estava agora falando para vocês acerca das ações que eu vejo meu marido tomar, são ações constantes. Querido, se fosse lá no caso de Daniel, que abria a janela tantas horas, tal, você sabe onde ele vai estar naquele horário. Impressionante, não é? Então é muito importante que nós compreendamos essas inconstâncias, amados. Elas representam muito nas nossas vidas. Ela representa muito nas nossas vidas. Mas o que mais me deixa apreensiva com relação à inconstância é a vida da pessoa com Hashem. É a vida dessa pessoa para com o Eterno. Como está a vida dessa pessoa para com o Eterno? Não dá para a gente brincar de ser pessoa espiritual renascida, queridos. Nós precisamos ter responsabilidade e assumir as nossas responsabilidades uns para com os outros. Este é um modo de servir a Hashem e servir muito bem. Versículo 9 do capítulo 21. É melhor morar no canto de um telhado que na casa de um amigo com uma mulher brigona. Queridos, é tão interessante a tradução, é tão diferente da nossa. Vou ler o versículo 9 para vocês. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E não é o que está no texto. Eu vou ler novamente. É melhor morar num canto de um telhado que na casa de um amigo com a mulher brigona. E as pessoas podem dizer, mas por que o homem moraria com um amigo? Por que o homem estaria morando com um amigo? Qual motivo levaria esse homem a ir morar na casa do amigo? E é uma coisa que nós estamos por viver, queridos. Olha só. Quando um homem vai morar no canto de um telhado, é sinal que a casa caiu, queridos, literalmente. E aí o que sobra do telhado? Sobra as colunas dos cantos da casa. E aquilo que segura o telhado. Meu filho está por aí para falar sobre o telhado. Fala aí, corrija sua mãe aí, meu filho, pelo amor. Não é? Estar num lugar desabrigado, queridos, é melhor. A casa caiu. Por que essa casa caiu? Essa é a pergunta que deve ser feita. Por que essa casa caiu? Porque a mulher sábia edifica sua casa. Mas a mulher estulta, ela destrói com as próprias mãos. Ela foi destruindo esta casa ao ponto que a casa caiu. E aí o que acontece? Só os amigos vão poder receber nas suas casas. Quando uma casa desmorona,
Tudo que permanece são os cantos, que é a parte mais resistente da construção. E é melhor ficar nesse cantinho, queridos. Suportar o vento do que aguentar estar numa outra casa, onde a mulher vai estar lá, abrigada, para destruir a casa do amigo. Olha que profundidade! Que profundidade tem isso, ou seja, ela destruiu a sua casa, a casa caiu, agora o amigo está trazendo ele para sua casa para abrigá-lo por um período de tempo até ele se recompor, e esta mulher, ela vai continuar reclamando da sua vida, continuamente, ela vai começar a sua ação de destruição desse outro lugar, queridos. E lamentavelmente, a mulher tem esse poder, queridos. A mulher tem o poder de edificar e a mulher tem o poder de destruir. Que o Eterno olhe para nossas vidas com olhos de misericórdia e bondade, porque Ele vive para sempre. Que Ele trabalhe nas nossas vidas com o poder da sua boa mão, não é? Minha filha está escrevendo que ela é sozinha, mas não solitária. Não é verdade? A gente não precisa de estar... nós podemos ser sozinhos, mas não podemos ser solitários, não é, queridos? A gente precisa viver em unidade. É muito importante isso. E versículo 10. A alma do perverso deseja o mal, seu próximo não encontrará favor dos seus olhos. Gente, meu Salvador, esse texto aqui, eu queria muito que vocês, seres humanos, não é? Que não veem o mal. A gente não vê o mal, queridos. A gente não acredita que uma pessoa possa ter capacidade de fazer o mal, mas as pessoas têm, queridos. As pessoas, elas conseguem muitas vezes ouvir a voz de Shedem, conseguem... E não adianta, queridos, se a gente não tiver... a intenção da pessoa é fazer o mal, não é? As ações de um perverso não são devidas a erros, pois ele acredita que as suas ações são próprias, pois esse é o desejo dele, mesmo sabendo que está fazendo mal. Eu vou ler novamente. As ações de uma pessoa perversa não são devidas aos seus erros, pois ele acredita que as suas ações são próprias. É o direito dele, pois esse é o desejo dele, mesmo sabendo que está fazendo mal a outras pessoas. Muitas pessoas são inconstantes e não ajudam aos outros, nem estando preocupada com as dificuldades deles, e sim com as suas. O perverso age na intenção do mal e nunca tem em mente o seu próximo, somente a sua própria vida que interessa. E ele só olhará para o seu próximo se ele puder beneficiar alguma necessidade que ele tenha. Eu estou lendo, o livro de Mishlei. Embora geralmente os iguais se atraiam, as pessoas de interesses similares tenham prazer uma na companhia da outra, o perverso não tem nenhum prazer na companhia de outro perverso. Ele prefere andar com justos, porque se ele caminhar com outro perverso, ele não poderá ter nenhum benefício. Cada um tem uma diferente carreira na sua maldade e assim realmente não possuem nada em comum. Mesmo que andem dois da mesma espécie de maldade e ambos sejam dominados pelo seu próprio desejo, quando a perversidade vem e pode ser verificada no outro, claramente a feiura será vista por parte dessa outra pessoa e a repulsa ocorrerá. Queridos, esse texto, queridos, sobre a alma do perverso, eu estou falando de um ser com alma. A alma do perverso, ela inclina-se para o mal. A alma do perverso, ela vai agir de uma maneira... existe um objetivo claro traçado pelo perverso no intuito de que a sua vontade seja feita, queridos. Nós precisamos compreender, porque é tão complexo, queridos, a gente
usar o termo perverso para mim particularmente. Eu não uso esse termo quase nunca na minha vida, não é? Porque eu sempre olho para as pessoas com o sincero investimento de que aquelas pessoas possam mudar de vida, possam ter um outro rumo, um outro caminho, não é? Possam ver além de si, possam ver além de si próprias. E, queridos, muitas vezes a perversidade, ela vai se manifestar na pessoa, porque ela pode até fazer algumas coisas que notoriamente sejam positivas, não é? Nós vamos ver aí o caminho dos perversos, por exemplo. Eu tenho uma grande dificuldade de falar de pessoas que eu admiro na ciência, mas que eles não tinham nenhum amor pelos outros, queridos. Como é que uma pessoa vai se dedicar a fazer uma bomba nuclear, queridos? Para destruir. Vocês já pegaram alguma vez o histórico dos nossos ídolos? Vamos dizer assim, desculpa usar esse termo, mas não tem outro, né? Mas o histórico daquelas pessoas que nós somos ensinados a admirar. Claro, amados, eu não vou falar aí, no caso de Santos Dumont, a situação que esse homem viveu, que eu não consigo, sem precedentes, né, na minha mente, no meu coração, a situação que esse homem viveu ao ponto de agir como ele agiu, ele ver que uma obra que ele se dedicou a fazer se tornou usada somente para tirar a vida, quando ele queria que aqueles aviões fossem utilizados de uma maneira a servir a população, a levar as pessoas a se aproximarem umas das outras com maior velocidade. O interesse dele jamais na criação do que ele fez foi para o mal, não é, queridos? Mas acabou sendo usado. Esse homem não conseguia, não cabia nele isso. Mas os outros nossos ídolos, queridos, eles declaradamente se voltaram contra o Eterno. Eles declaradamente formaram coisas para a destruição da humanidade. Não são pessoas que tinham um intuito positivo. São pessoas perversas, queridos. São pessoas perversas. Eu estava lendo, eu tenho feito estudo novamente, eu voltei a fazer estudo sobre a vida de Melech Davi, e eu cheguei naquela parte justamente que ele que os homens não queriam dividir a presa com aqueles que ficaram com a bagagem, e ele coloca claramente no texto: homens perversos, filhos de Belial, não queriam que fosse dividida a presa, não é? Não queria. Queridos, muitas vezes, amados, você, pelo conselho que a pessoa te dá, você percebe as ações por trás daquilo, que são ações egoísticas. Não são ações que vão levar você a fazer o que o Eterno quer. Não é? Eu me lembro quando Kefa chega para Yeshua e fala assim para ele, fala: ai, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai para Yerushalayim, é para o Senhor morrer lá, não é? Não faça isso contigo mesmo, bom mestre, e tal. E aí Yeshua dá uma repreensão nele: para trás de mim, Satã, porque o Eterno nos chamou para fazer determinadas coisas, queridos. Nós não podemos ter um conselho que venha contrário ao que ele nos ordenou fazer. Nós temos de ser aconselhados do modo que as pessoas vão dizer: olha, está difícil, mas quantas pessoas, queridos, me procuraram, meus filhos mesmo, mãe, eu estou orando por força para você. Hoje é o dia do acendimento, né? Dessa força, em nome de Yeshua, seja assim sobre as nossas vidas, não é? Mãe, estou orando por força, para que você tenha forças, não é? Para que você, o pai, tenha forças, não é? Quantos irmãos têm me procurado? Uma vez um irmão me procurou com lágrima nos olhos e disse assim, foi fantástico, falou: olha, eu queria tanto falar para vocês, parem e descansem, mas agora o que o Eterno está me levando a orar por vocês é para que tenham forças e sigam firme. E com os olhos cheios de lágrima, ou seja, o desejo do coração daquela pessoa era que nós parássemos, mas o conselho que veio dela era que nós tivéssemos forças para seguir obedecendo o que o Eterno nos mandou. Queridos, o Eterno tem trabalhado nas nossas vidas de modo extremamente claro, mas muitas vezes nós não queremos ver. Eu e você
podemos nos posicionar a não ver. É importante que você tenha entendimento. Versículo 11. Quando um zombador é punido, um homem ingênuo é feito sábio. Mas quando um sábio recebe a instrução, ele ganha conhecimento. As ações de um perverso, como nós descrevemos, não podem ser comparadas com uma pessoa que pode ter zombado de alguma coisa por ser tola. Se ela for repreendida, ela vai ganhar sabedoria, porque o temor está nela. E o homem sábio que aprende as palavras da instrução, ele ganha conhecimento continuamente. O zombador encontra sua justa punição e o ingênuo é movido a aceitar a lei da Torá, uma vez que ele vê claramente a virtude que é recompensada diante do Eterno, ou quando alguém não reconhece essa repreensão, sabe da punição que virá no futuro, na vida vindoura. Uma pessoa que já aceitou a Torá e recebe pela emuná, pela confiança, pela fé, ela evidencia na vida dela uma vida que valida aquilo que aprendeu. O zombador adquire uma perspectiva completamente diferente e pode vir a se tornar, inclusive, um homem de conhecimento. O Eterno, queridos, ele não é seletivo. Todo o tempo quem faz a seleção somos nós. Nós é que reagimos às repreensões. Somos nós que reagimos às correções. Bem ou mal, são dispostos pela maneira que você e eu enfrentamos o que o Eterno tem trabalhado para nos tornar melhor. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, corrige-nos e nós seremos corrigidos, transforma-nos e nós seremos transformados, ajuda-nos a andar embaixo do Teu conselho, nos ajude a termos forças, Pai. Hoje é o dia que nós vamos estar solicitando ao Senhor a emanação, o acendimento dessa força dentro dos nossos corações, para cumprirmos toda a Tua bondade. Pai, nos ajude a identificar o mal que deseja nos deter, o mal que deseja nos parar, o mal que deseja agir contra as nossas vidas, vindo, Pai, para prejudicar aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor determinou. Nos ajude a fazermos o melhor para o Senhor e a não criarmos, Pai, métodos e modos, distrações na nossa própria vida, para deixarmos de ouvir a Tua voz. Trabalha conosco, ajuda nosso emocional, nosso espiritual, ajuda a lidarmos com todas as situações que vêm ao nosso redor continuamente e a olharmos para Ti, Pai. Cada um de nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para a Tua vida nas nossas vidas e assim, Pai, nós aprenderemos o melhor. Fica conosco, Hashem. Nós somos Teus e dependemos totalmente de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, Hag Hanukkah Sameach. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom. Mensagem do céu.